Imagine um campo de guerra já silencioso, onde o vento atravessa as lanças fincadas no chão como se sussurrasse os nomes dos que ali tombaram. Ao longe, fumaça sobe lentamente de aldeias queimadas, e o cheiro de madeira destruída mistura-se ao odor pesado de poeira, suor e sangue seco. A batalha terminou, mas outra parte da guerra, aquela que raramente aparece nos livros, está apenas começando. Nas colinas, os generais observam o território conquistado com olhos frios, calculando não apenas terras e rotas, mas vidas. Principalmente as vidas femininas deixadas para trás. As mulheres capturadas caminham em silêncio, envoltas em mantos rasgados, tentando esconder o medo que percorre a pele como um arrepio constante. Nenhuma delas sabe qual será o próximo passo, nenhuma pergunta, nenhuma oposição. Porque nas guerras antigas, o destino das mulheres conquistadas nunca foi escrito por elas. Foi decidido por homens que viam nelas continuação da vitória, extensão do saque, moeda de poder. O sol se põe devagar, pintando o horizonte com tons de cinza e vermelho. Os generais se reúnem em uma tenda ampla, iluminada por tochas que criam sombras inquietas nas paredes de tecido. Ali, decisões são tomadas sem testemunhas honestas. Ali, o futuro de aldeias inteiras é redefinido. O que acontece dentro daquela tenda não costuma ser contado. Não em relatos oficiais, não em pergaminhos, não nas histórias que glorificam impérios. Porque admitir essa parte significaria revelar que a guerra não termina quando o último guerreiro cai. Ela continua nos corpos daqueles que não empunham armas. O que você está prestes a ouvir não é heroísmo, nem estratégia militar. É o lado sombrio, silencioso e humano das guerras antigas. Aquele que o tempo tentou apagar, mas que permanece vivo na dor que sobreviveu por séculos. Para entender o que acontecia com essas mulheres, é preciso antes reconhecer algo profundamente humano: o peso de ser arrastado para um destino que não escolheu. Muitos que assistem a este vídeo conhecem, de outras formas, essa sensação, a de ter a vida decidida por forças maiores, injustas, implacáveis, a de perder casa, segurança, voz. O sofrimento das mulheres conquistadas não nasce apenas da guerra, mas da total ausência de controle sobre o próprio futuro. As batalhas eram travadas por homens, mas suas consequências recaíam sobre todos. Para as mulheres, a derrota significava não apenas perder a terra onde nasceram, mas perder o direito de existir como eram. Eram vistas como troféus, como extensões do território tomado, como lembranças vivas da vitória militar. E essa percepção, cruel, desumanizante, moldava cada gesto direcionado a elas. Muitas carregavam filhos no colo quando eram empurradas para as filas de prisioneiras. Outras tentavam esconder irmãs mais jovens atrás de ruínas, com medo do que seria decidido em instantes. Algumas tentavam negociar, oferecer trabalho, implorar por clemência, mas a guerra não reconhecia súplicas femininas. Reconhecia apenas hierarquia, vencedores acima, vencidos abaixo. E dentro dessa hierarquia, as mulheres estavam entre as primeiras a perder tudo. Esse tipo de dor, a dor que nasce da impotência absoluta, ecoa até hoje na memória coletiva de povos que viveram invasões e massacres. É uma dor transmitida não por escrita, mas por silêncio. Um silêncio que atravessa gerações, carregando consigo a lembrança de que, em tempos antigos, a violência não se limitava ao campo de batalha. Ela invadia lares, tocava corpos indefesos e moldava destinos de forma irreversível. É nessa interseção entre vulnerabilidade e poder que a história delas começa a se revelar. Nas guerras antigas, a tomada de mulheres não era vista como desvio moral. Era prática institucionalizada. Impérios como Babilônia, Assíria, Roma, Pérsia e tantos outros construíram seus avanços militares sobre a lógica de que conquistar um povo significava apropriar-se de tudo o que ele possuía: terra, alimento, animais e pessoas. Generais não apenas lideravam batalhas, administravam destinos. Decidiam quem viveria como escravo, quem seria vendida, quem serviria à elite e quem simplesmente desapareceria sem história.
A psicologia que sustentava esse sistema era brutal e direta. Humilhar o inimigo através das mulheres significava destruir sua continuidade, seu orgulho, sua identidade. Para muitos generais, essas mulheres representavam o último símbolo do poder adversário, e tomar esse símbolo era consolidar a vitória. Sob essa mentalidade, elas deixavam de ser indivíduos para se tornarem instrumentos, ferramentas para reafirmar domínio, provas vivas de que a força de um povo fora quebrada. Ao mesmo tempo, dentro dos próprios exércitos, a captura feminina era usada para manter soldados motivados, controlados ou subservientes. Muitos generais prometiam recompensas humanas após a batalha, alimentando um ciclo psicológico onde violência e desejo se misturavam em uma lógica que hoje chamamos de desumanização. Soldados exaustos, traumatizados, emocionalmente erodidos, encontravam nessas promessas uma válvula de escape para a tensão da guerra, e os comandantes sabiam disso. A ausência quase total de registros femininos não é coincidência. As mulheres capturadas não eram vistas como dignas de documentação. Suas vidas se perdiam entre colunas numéricas de saque, listas de prisioneiros e relatos glorificados de conquista. Mas por trás de cada avanço militar descrito pelos historiadores, existia uma sombra, a sombra das mulheres que carregavam, no próprio corpo, o peso de decisões tomadas em tendas de comando. É esse lado invisível e psicológico que revela o verdadeiro custo das guerras antigas. O acampamento militar ainda fervilhava com os sons da vitória quando as mulheres conquistadas foram reunidas perto das carroças de suprimentos. A noite caía, e as tochas lançavam uma luz tremeluzente sobre rostos marcados por poeira, suor e lágrimas silenciosas. Algumas seguravam crianças contra o peito, outras mantinham as mãos entrelaçadas numa tentativa desesperada de permanecer unidas. Mas a fileira de soldados as empurrava mais para perto da tenda central, o lugar onde os generais discutiam destinos como quem decide o valor de mercadorias. Dentro da tenda, o cenário era opressivo. Mapas ainda abertos mostravam cidades riscadas com tinta vermelha. Taças de vinho repousavam ao lado de capacetes partidos. E no centro, os generais observavam as mulheres como quem avalia território recém-tomado. Não havia compaixão em seus olhos, apenas cálculo. Eles conversavam baixinho, decidindo separações, destinos, utilidades. Para eles, aquilo era administração de guerra. Para elas, era o fim de tudo o que sabiam. Uma jovem, empurrada para dentro da tenda, tropeçou e caiu de joelhos. Seu cabelo estava embaraçado, a roupa rasgada e o olhar perdido em um ponto fixo no chão. Ela não chorou, não implorou, não tinha forças para isso. Um dos generais inclinou-se para observá-la mais de perto, segurando seu queixo com a ponta dos dedos para examinar-lhe o rosto. Ela desviou o olhar, mas ele o puxou de volta, com a frieza de quem não reconhece humanidade no gesto. Lá fora, outras mulheres observavam a cena pela brecha da cortina. Algumas tapavam os olhos das crianças, outras apenas apertavam os dedos até as unhas cravarem na pele. O silêncio era absoluto, não porque aceitavam o que viam, mas porque o medo lhes arrancara qualquer reação possível. Dentro da tenda, decisões eram seladas sem testemunhas capazes de contestar. E foi ali, naquele espaço abafado e iluminado por tochas, que o lado sombrio da guerra tomou forma, não nas lanças erguidas, mas no destino imposto a quem não empunhava nenhuma. A engrenagem que sustentava o sofrimento dessas mulheres era sutil, silenciosa e perfeitamente organizada. Não havia necessidade de correntes pesadas ou prisões profundas. A própria estrutura militar funcionava como cárcere. A primeira engrenagem era a separação. Mães afastadas de filhas, irmãs divididas em grupos distintos, famílias quebradas de propósito. A fragmentação emocional impedia resistência. Uma mulher sozinha teme mais, fala menos, cede antes. A segunda engrenagem era a classificação. Os generais avaliavam cada uma como quem examina ferramentas. Algumas seriam distribuídas como recompensa a oficiais, outras enviadas a regiões distantes como escravas domésticas.
algumas vendidas em mercados clandestinos de cidades aliadas. Nada disso era improvisado. Fazia parte de um sistema onde o corpo feminino se tornava a extensão do saque. A terceira engrenagem era a vigilância constante. Soldados circulavam entre elas como sombras, observando gestos, sussurros, tentativas de contato. Qualquer desobediência era punida não com morte imediata, mas com desaparecimento. Uma mulher retirada da fila nunca retornava, e esse silêncio era mais eficaz do que qualquer ameaça verbal. Ele moldava comportamento, quebrava coragem, apagava a esperança. A quarta engrenagem era a normalização da violência. Quando algo se repete diante de muitos olhos e ninguém reage, torna-se rotina. E, quando vira rotina, o terror se transforma em prática administrativa. Os generais sabiam disso. Eles entendiam que o medo constante era instrumento mais poderoso do que espada. Mantinha as mulheres dóceis, os soldados obedientes e o exército unido sob controle absoluto. A máquina funcionava porque cada parte reforçava a outra. Não havia escapatória, não havia refúgio, apenas uma engrenagem fria que devorava identidades lentamente, sem alarde, sem registro, sem remorso. O ponto de ruptura não chegava com gritos. Chegava quando o silêncio começava a se parecer mais pesado do que a própria guerra. Para muitas mulheres, esse momento acontecia dentro da tenda principal, o espaço onde generais decidiam destinos como se fossem números. Foi ali que uma jovem, tomada da própria aldeia, poucas horas antes, percebeu que nada do que conhecia ainda fazia sentido. Seu corpo tremia, não pelo frio, mas pela percepção súbita de que seu futuro havia sido arrancado de suas mãos para sempre. Ela estava de pé entre outras prisioneiras quando ouviu seu nome. Não o nome dado pela família, mas uma versão distorcida, pronunciada sem cuidado, sem respeito. Um soldado a empurrou para mais perto da mesa onde os generais conversavam. Os comandantes mal ergueram os olhos. Apenas a examinaram como quem avalia a qualidade de um objeto. Um deles tocou seu braço, girando-a lentamente, como se procurasse marcas, sinais, algo que justificasse seu interesse. Foi esse toque, leve, quase preguiçoso, que a quebrou por dentro. Não era violência explícita. Era pior. Era o reconhecimento de que, para eles, ela não existia como pessoa. A jovem tentou manter o olhar firme, mas suas pernas vacilaram. Os sons dentro da tenda começaram a se distorcer, como se o mundo estivesse se apagando ao redor. A voz de um dos generais flutuou no ar, falando sobre enviá-la a outra unidade militar, como parte de um acordo para manter soldados disciplinados. Ela ouviu a frase ecoar dentro da cabeça, repetida, cortante, impossível de deletar. Será útil onde outros homens precisarem. Foi ali que algo dentro dela desabou. Não a coragem, mas a esperança. A percepção devastadora de que nada a salvaria, de que ninguém viria, de que sua vida havia sido transformada em instrumento de uma guerra que ela nunca lutou. Quando a tenda ficou em silêncio e o general fez um leve gesto de confirmação, ela entendeu. Aquilo não era destino, era condenação. Quando o destino dessas mulheres era selado, a guerra continuava sua marcha, mas elas permaneciam presas em um tempo que não avançava. A jovem arrancada da aldeia foi levada naquela mesma noite para outra unidade militar, onde soldados exaustos e brutalizados a receberam não como pessoa, mas como concessão hierárquica. A tenda onde permaneceu tornou-se sua nova prisão, um espaço onde o medo ganhava forma concreta e o silêncio era a única proteção possível. E ela não foi a única. Centenas, milhares de mulheres atravessaram esse mesmo caminho em diferentes guerras, impérios e séculos. Algumas desapareceram nos deslocamentos forçados. Outras foram vendidas em mercados clandestinos, onde crianças observavam mães sendo separadas para nunca mais se verem. Outras foram forçadas a servir famílias de generais, vivendo à sombra de homens que as viam como lembranças vivas de suas vitórias. Nenhuma deixava registros. Seus nomes não apareciam em pergaminhos, apenas em memórias mantidas por outras mulheres, memórias sussurradas, feridas transmitidas silenciosamente. Com o passar das gerações, esse trauma coletivo começou a moldar culturas inteiras.
Povos que sobreviveram a invasões passaram a ensinar suas filhas a correr, a esconder-se, a silenciar emoções, a evitar ser vista pelos homens que ocupavam suas terras. Em muitas regiões, surgiram rituais de proteção destinados exclusivamente às meninas, sinais claros de que o medo havia se tornado tradição. A dor de um povo, quando repetida, transforma-se em comportamento herdado. Historiadores, ao analisarem guerras antigas, mencionam números, rotas, estratégias, armas, mas raramente reconhecem que a verdadeira cicatriz da guerra não está nos mapas. Está nos corpos e mentes das mulheres que foram tratadas como extensão do saque. E mesmo após a queda de impérios, o eco dessa violência continuou vivo, não como relato oficial, mas como sombra nos comportamentos, como silêncio transmitido, como marca emocional que atravessou séculos. As guerras terminaram, mas o trauma delas não.